Boa noite. Esperar a galera chegar aqui. Gente, hoje, para quem vai ver também essa live depois, hoje eu falarei sobre escolhas. E é um tema bem interessante, né? Oi, Deia, tudo bem? Minha companheira fiel, seguidora, beleza? Amália, tudo bem? Boa noite, gente. Que bom ter vocês aqui. Que ótimo para a gente poder bater um papinho aí, falando sobre escolhas. E como é gratificante esse momento, como é gratificante poder estar aqui, poder ser essa contribuição. Boa noite. Oi, Nina, tudo bem? A galera tá chegando. Gente, então, eu falei lá no comecinho, tava a Deia aí. Verdade, Deia, como pode ser mais divertido? Como pode ser mais divertido? Escolher, com certeza. Boa noite, gente, que tá chegando agora. Como eu fiz na live da semana passada, eu vou seguindo aqui os comentários pelo computador. Acaba dando um delay, né? Como vocês sabem, então às vezes vem aqui a mensagem de vocês e eu vou ver uns segundinhos aí depois, tá? Chega o comentário aqui, eu acabo vendo um pouquinho depois, mas é pouco tempo. Então, sejam muito bem-vindos todos vocês. Eu quero fazer até um comentário com vocês aqui, inicialmente, e que eu fiquei muito feliz na semana passada. Foi a minha primeira live, como vocês sabem, e assim que eu terminei a live, eu recebi uma mensagem lá no direct e eu fiquei assim muito feliz, muito emocionada, porque foi uma contribuição muito grande a live da semana passada para essa pessoa e que ela acabou relembrando de coisas lá do passado e que um momento específico em que eu fiz parte, inclusive, e lá atrás eu já fui contribuição para essa pessoa. E a live acabou trazendo aí algumas reflexões. Oi, Carlos, boa noite, tudo bem? Gente, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos aí à live. Então, eu fiquei muito feliz por ser contribuição. Então, já falando sobre escolha, né? Quando eu escolhi ser essa contribuição para as pessoas através das publicações que eu coloco, através dos vídeos lá no YouTube e agora através das lives e o que mais é possível, como pode melhorar tudo isso. Então, quando eu escolhi ser essa contribuição, eu comecei a fazer tudo aquilo que demandava de mim, que demanda, né, ainda, porque é uma escolha de algo que eu estou criando. E aí a gente entra nessa questão de que toda escolha que você faz cria a sua realidade. Quando eu fiz essa escolha, eu fiz muito consciente e muito feliz por ser essa contribuição. Então,
quando nós fazemos uma escolha, nós fazemos pensando em ser também contribuição para o outro. Tudo aquilo que nós vamos fazer, que nós escolhemos fazer, é importante que se faça essa reflexão. Aquilo que eu escolho vai criar para muitas pessoas? Vai criar para mais pessoas? Então é sempre importante nós fazermos essa reflexão também quando nós estamos falando sobre escolhas. E eu pensei em muitas coisas, sabe, para falar hoje aqui para vocês, e eu vou deixar fluir da forma que tiver que acontecer, porque eu penso que a energia que as pessoas que estão aqui trouxeram requer algo para ser ouvido, né? Eu penso sempre dessa forma. Então, as pessoas sempre chegam no lugar onde elas devem estar. Então, aqueles que estiverem conectados nesse momento com essa live irão receber, né? Se estiverem dispostos para receber. Então, vocês já estão fazendo uma escolha, que é estar aqui. Então, se vocês estiverem dispostos a receber, com certeza vocês farão alguns downloads, porque quando a gente fala sobre escolha é bastante delicado e às vezes até desconfortável, porque eu pergunto para vocês, quais as escolhas que vocês estão fazendo hoje e que está criando, né? Essas escolhas estão criando a sua realidade. Quais as escolhas que você tem feito? Qual a realidade que você está vivendo? Então percebe que tudo aquilo que você vive depende da escolha que você faz. E aí eu dou um exemplo para vocês, para mim é muito interessante, eu pensei muito sobre isso hoje de manhã, que nós fazemos escolhas a cada 10 segundos, a gente pode mudar a rota, eu posso escolher uma coisa agora. E às vezes as pessoas ficam preocupadas com isso, elas fazem uma escolha e elas acham que elas não podem mudar aquilo que elas escolheram. Então, quando você faz uma escolha, você pode fazer mudanças e ir escolhendo outras coisas também ao longo do caminho. E às vezes você percebe que aquela escolha que você fez nem sempre acaba tendo um resultado que você esperava. Porque quando nós criamos as expectativas também, nem sempre acontece do jeito que a gente espera, né? Então, quando você faz uma escolha, não tem problema se você fizer uma outra escolha que você volte atrás daquilo que você escolheu anteriormente. E eu tenho um exemplo muito forte com relação a isso, que foi algo que eu vivi no ano passado. Eu fiz uma determinada escolha, só que essa escolha eu percebi que ao longo de alguns meses, eu percebi que essa escolha já não funcionava mais para mim. E eu escolhi uma outra coisa. Então, para algumas pessoas, de repente, o que eu escolhi lá no final depende do ponto de vista de cada um. Mas algumas pessoas, de repente, olharam para minha escolha e disseram: ah, não deu conta, não conseguiu, entende? Mas é o ponto de vista de cada um, é o interessante ponto de vista de cada um e tá tudo bem. Então, a gente tem que ter a coragem de fazer a escolha, viver aquilo que nós escolhemos, e se aquilo não funcionar para nós, não tem problema nenhum você fazer uma escolha novamente, porque como eu disse, nós estamos a cada 10 segundos fazendo uma nova escolha. Então, a reflexão que eu trago aqui para vocês hoje é exatamente essa de toda a criação que vocês estão tendo na vida de vocês nesse momento. E aí eu me incluo também, porque eu também, assim como vocês, eu faço as minhas escolhas e muitas vezes eu tenho que escolher novamente. E hoje eu, falando muito, né, sobre as ferramentas de Access, né, eu tenho me conectado muito com as ferramentas, então
O respeitar as escolhas do seu corpo também é muito importante, né? O que é leve, o que é pesado, mas isso acaba sendo um assunto para um outro momento, porque precisa de uma base para você talvez entender um pouco mais sobre isso. Então eu posso fazer uma live especificamente falando sobre essa questão de você conversar com o seu corpo para você entender se as escolhas que você faz são escolhas leves para ele ou não. E você vai ver que isso é muito fácil também de perceber quando você começa a ter essa conexão com o seu corpo, tá? Então, gente, as escolhas... Nossa, tá bem atrasado aqui os comentários aqui para mim. Então, gente, as escolhas que nós fazemos, elas criam a nossa realidade. Então, é muito importante que você olhe para aquilo que você está vivendo e perceba quais as escolhas que estão envolvidas ali. Até que ponto você está fazendo escolhas com base na escolha do outro? Será que você está vivendo as suas escolhas realmente? Ou será que você está naquele espaço onde você vive a partir da escolha do que o outro tem? Como escolha como verdade para ele? Percebe? E aí, quando você vive determinadas situações em que você não está satisfeito com aquilo que você está vivendo, a realidade que você está vivendo, você tem que começar a fazer uma análise, uma reflexão com relação àquilo que você está escolhendo. Será que você está se deixando para trás? Será que você está se sabotando? Porque tem isso também, né? De repente você está fazendo escolhas que estão deixando você num lugar ali super confortável, porque você tem pontos de vistas fixos com relação a algumas coisas e você acaba não fazendo outras escolhas, além daquilo que você acredita que tem que ser daquela maneira a acontecer. Percebe? Então, é muito importante. Na live da semana passada, eu falei muito sobre a questão dos julgamentos, né? E quando você sai desse espaço de julgamento, quando você entra na permissão, você acaba fazendo escolhas também mais conscientes, porque você olha para tudo aquilo que você tem e você fala, ok, eu tenho isso aqui como verdade para mim e eu estou fazendo essas escolhas com base nessas verdades aqui, mas o que mais é possível aqui? Quais as escolhas que eu ainda posso fazer para que eu consiga uma realidade diferente, para que eu tenha uma realidade diferente? Entende? Então, é sempre importante essa conexão conosco, gente, ela é muito importante. E aí, eu sei que entra nesse momento, né? Eu vou falar algo que às vezes para algumas pessoas é bastante delicado e às vezes as pessoas não concordam com isso, mas quando a pessoa está, por exemplo, vivendo uma situação em que ela se sente depressiva, isso também é uma escolha. Em que espaço da mente que a pessoa está para fazer essas escolhas? Em que espaço da mente que a pessoa está para viver aquilo, para criar aquilo na vida dela? E eu sei que muitas pessoas acabam, às vezes, não concordando com isso, porque é muito fácil você falar assim, quando tá tudo bem, você falar assim, eu estou escolhendo isso, você tá vivendo uma vida super legal, você tá vivendo um momento muito bacana, e aí você fala, legal, isso aqui eu escolhi viver. Aí, quando você tá passando por um perrengue, e aí alguém fala pra você, mas você escolheu isso? Aí você fala, não, imagina, eu não escolhi isso não. Como que eu vou escolher esse sofrimento? Como que eu vou escolher esse perrengue? Né? Então as pessoas acabam não aceitando. Isso é autorresponsabilidade.
tá? Então, quando você tem a autorresponsabilidade, você começa a olhar para todas as suas criações e perceber que foi você que escolheu aquelas coisas também. E aí, você tá num perrengue, tá vivendo uma situação ali delicada. E às vezes você fica lá, ó, você passa o tempo, passam meses, passam anos, e você tá lá, naquele mesmo lugar. É um lugar confortável porque você tem medo de fazer outras escolhas. E por que você tem medo? Porque você tem pontos fixos, pontos de vista fixos com relação a determinadas coisas que não te permitem fazer novas escolhas. Então, quando a gente está falando sobre esse assunto, ele é bem assim, ele é bem desafiador para você aceitar que é dessa forma que as coisas funcionam. No vídeo de domingo, inclusive lá no YouTube, eu falei sobre a lei do ritmo, né? E não sei se vocês assistiram, mas a lei do ritmo lembra muito essa questão de escolha, porque o universo ele se move num movimento pendular. Então, ora o pêndulo tá no polo positivo, ora o pêndulo tá no polo negativo. E isso acontece na nossa vida também. E aí, quando você está vivendo uma situação mais desafiadora, qual é a escolha que você faz dentro daquela situação? Ou você se afunda ainda mais naquela situação e demora muito mais tempo para sair, ou você escolhe dar uma virada no jogo e sair daquilo, né? Então, tudo é uma questão de escolha. Eu acho que o título da live ele foi bem pertinente, né, para tudo isso que eu tô falando, porque é exatamente assim que as coisas acontecem. As nossas criações dependem das nossas escolhas. E aí, quando eu falo para você que muitas vezes você pode estar vivendo uma determinada situação porque você se submete à escolha do outro. Isso é muito importante de você prestar atenção. Porque o outro faz determinadas escolhas e você só fala amém. E você segue sua vida na frustração, insatisfeito com aquilo que você está vivendo, criando uma realidade diferente daquilo que você gostaria de ser e ter, mas foi uma escolha sua. Então, viver a partir da escolha do outro. E aí eu sei que é um desafio também, né? Porque quando a gente está falando, por exemplo, de relacionamento, eu já vi situações em que a pessoa estava vivendo um perrengue, vivendo situações em que para ela eram situações desconfortáveis, que não traziam contribuição, expansão, crescimento. E aí o universo trabalhou de uma forma, as coisas aconteceram de um determinado jeito e esse relacionamento ele teve uma pausa. Foi uma escolha que a pessoa fez. Mas, por conta, muito provavelmente, de todos os pontos fixos, pontos de vista fixos que existem com relação ao relacionamento, ela voltou atrás. Então ela fez a escolha essa pessoa fez a escolha de estar novamente nesse relacionamento. E as coisas mudaram? Não. É uma escolha. É uma escolha viver tudo isso novamente. Então percebe que tudo a gente cria. Então a cada passo, a cada respiração, a cada batida do coração, você está criando algo, você está criando alguma coisa. Então pensa, olha para a tua vida agora e vê quais as criações que você tem. Perceba se você está vivendo tudo aquilo que você gostaria de viver, tudo aquilo que você sonha viver. Você está no relacionamento que você gostaria, o relacionamento que você tem, ele está acontecendo da forma que você gostaria? Você consegue acessar as infinitas possibilidades para ganhar dinheiro, por exemplo? Então,
Você começa a olhar para a sua vida em todos os setores, na questão da saúde, em todos os setores. E você começa a prestar atenção em tudo aquilo que você está escolhendo e que está criando aquilo. Isso é muito importante, essa reflexão é muito profunda. Parece, né, que é algo assim, ó, repetitivo, mas é a pura verdade. Então, que energia, espaço, consciência, escolha, eu e meu corpo podemos ser para criar uma nova realidade além dessa realidade. E tudo aquilo que não permite que isso aconteça, que isso seja possível, vamos destruir e descriar tudo isso agora? Sim, pode POC em tudo isso. E para quem não entende essa linguagem, é uma parte do enunciado aclarador de Access, tá? E eu tenho utilizado muito isso, então daqui para frente já se acostumem, porque eu vou falar muito sobre isso agora. São ferramentas que têm trazido uma grande expansão para mim e que eu tenho percebido muitos resultados e resultados muito rápidos. Então, se vocês observarem nas publicações aí, várias que eu tenho feito no Instagram, eu sempre estou colocando lá perguntas, fica na pergunta. Então, começa a perguntar quais as escolhas que você tem feito e que estão criando a realidade que você tem hoje. E por conta de existirem pontos de vistas fixos com relação a N coisas, a gente vai destruindo e descriando tudo isso. Se você não conhece o enunciado aclarador, não tem problema. Quando você faz a pergunta, você dá um tempinho, entra em conexão com o seu eu, para que isso seja transmutado. Para quem conhece o Ho'oponopono, por exemplo, usa o Ho'oponopono, gente. São N ferramentas aí para serem utilizadas para você destruir e descriar pontos de vistas fixos que estão criando a sua realidade, porque você está fazendo escolhas a partir desses pontos fixos de vista fixos que vocês têm. Então, quando você usa uma ferramenta para você desconstruir tudo isso, você vai limpando essas memórias, você vai abrindo um outro espaço para que você possa perceber outras possibilidades. Então, quando você começa a utilizar esses processos, você consegue fazer novas escolhas. E aí você não tem medo de fazer escolhas. Porque, como eu falei para vocês, muitas vezes, por conta de toda essa realidade, de todas essas crenças que existem em torno de uma determinada situação, você acaba escolhendo sempre do mesmo jeito, você não sai daquilo. E aí uma vez eu ouvi da Cristina Cairo, ela falar assim, você fica no ofurô de cocô, porque lá tá quentinho e tá confortável. E você já está acostumado a ficar ali e você não quer sair dali. Então, quando você se abre para esse novo, quando você desperta uma nova consciência, você... E através das perguntas, tá, gente? Essa nova consciência, ela vem através de pergunta. Você não precisa fazer nada de mirabolante para você sair desse espaço limitado de achar que as coisas só podem acontecer de uma determinada forma e que você só pode fazer determinadas escolhas, né? Dentro daquilo que você acredita e tem como verdade. Então você comece a fazer perguntas, acompanhe todas as perguntas que eu tenho colocado aí e comece a despertar, Se você quer mudar as coisas na sua vida, comece a fazer perguntas. E essa questão de fazer perguntas não foi agora que eu aprendi. Quando lá em 2013, 2014, eu tive contato com o Ho'oponopono, eu acompanhava assiduamente a Carla de Araújo. Tem muitos vídeos dela aí no YouTube. Hoje ela foca muito na constelação sistêmica.
mas ela falou muito já sobre o Ho'oponopono. E foi na ocasião em que eu conheci o Ho'oponopono. E eu me lembro que em um dos vídeos, a Carla de Araújo, ela falou, ela, né, fala, o universo, ele responde a perguntas. Então, perguntas geram respostas. E aí, eu me lembro até da voz dela falando, né? No vídeo ela falava assim, pergunte, 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 pergunte. Como eu posso fazer isso? Como eu posso solucionar isso? O que eu posso fazer aqui? E Access traz essa consciência pra gente. Traz essa consciência de nós ficarmos na pergunta e sairmos desse espaço limitado da mente que nos diz que as coisas só podem acontecer de uma determinada forma. Então você percebe que a partir daí você começa a fazer novas escolhas e aí você começa a criar novas realidades na sua vida. Tudo é uma questão de escolha. E aí, eu falando tudo isso aqui para você agora, e você tem várias outras pessoas que estão falando sobre isso também. É uma escolha sua a partir de agora pensar sobre isso, refletir sobre isso e ter a sua ação para que você tenha transformação. É uma escolha sua. De repente, tá confortável onde você tá. Você acredita que as coisas têm que ser da forma que você tem como verdade e tá tudo bem. Cada um tem o seu tempo de perceber, mas que você pode criar muito mais, que você pode criar uma realidade grandiosa, que você pode viver tudo aquilo que você veio para ser a partir das suas escolhas, eu te garanto que isso é possível. E aí você tem que ter coragem para fazer as suas escolhas, né? Porque eu falei na semana passada sobre a questão do julgamento do outro, né? Quando você recebe julgamento, então você vai ser julgado também por conta das escolhas que você faz. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então aprenda a receber o julgamento também. Entre nesse espaço de criação, de permissão, de ter uma nova realidade, de acessar as infinitas possibilidades. Tudo é uma questão de escolha. Tudo bem, gente? Vocês estão compreendendo tranquilamente o que eu estou falando aqui para vocês? Vocês têm algum comentário sobre isso? Vocês querem... tem alguma dúvida com relação ao que eu estou falando? E aí eu fico pensando muito quando eu falo sobre essas coisas, né? Sobre a questão de escolha. Antes de falar sobre isso, eu vou falar de algo muito interessante, né? Eu, às vezes, vivo determinadas situações em que, quando a coisa acontece de uma determinada forma e que eu não havia programado que acontecesse daquele jeito, mas que eu tive uma ação para que acontecesse, então presta atenção no que eu estou falando. Eu criei uma realidade a partir de algo que eu fiz, que de uma certa forma foi uma escolha, né? E aí, às vezes, a coisa acontece de uma forma que, a princípio, me dá uma certa irritação. Aí, na hora, eu falo pra mim, escolhas. Por quê? Porque anteriormente eu fiz uma escolha e eu tenho consciência da escolha que eu fiz para que a coisa acontecesse daquele jeito. Percebe? Então você começa a ter consciência das coisas. Você para também, quando você faz as escolhas conscientes, gente, você para também de culpar o outro. Porque aí você percebe que todas as suas criações dependem das escolhas que você faz. E aí você para de falar que o outro é que é culpado. E eu gosto de falar muito isso para os meus alunos, né? Então eu tenho alguns deles aí na sala nesse momento, aqui na live nesse momento, e eles sabem disso. Eu gosto muito de falar sobre essa questão de o que é que eles estão escolhendo, né? Tem aqueles que escolhem determinados caminhos e que vão levá-los à realização do projeto de vida que eles têm, porque eles estão tendo ações para chegarem naquilo que eles estão escolhendo ter e ser. E tem aqueles que escolhem esperar.
a vida acontecer. E ela vai acontecer da forma que ele está escolhendo ali naquele momento. Então, tudo é uma questão de escolha. E mais uma vez, se você escolher algo e der ruim naquilo que você escolheu, escolhe de novo, gente. Escolhe outra vez e escolhe mais uma vez. Sabe? É o tempo inteiro escolhendo. E hoje eu passei o dia inteiro pensando no que eu poderia trazer aqui para falar para vocês sobre isso. E aí eu me lembrei, e eu acho que é pertinente falar, porque foi isso que veio na minha mente, que eu penso que foram escolhas muito pontuais na minha vida e que me fizeram criar muito, né? No ano de 2004, eu trabalhava somente como funcionária pública do Estado, né? Como professora no magistério. Mas eu já havia trabalhado, eu estava há 4 anos fora de uma instituição que eu trabalhei em São Paulo, as Casas André Luiz, que eu tenho um grande amor, grande respeito, que foi muito contribuição na minha vida. E no ano de 2007, eu decidi que eu queria comprar um imóvel. Eu falei, não, eu quero morar. Na verdade, não era morar sozinha, né? Eu estava num relacionamento e eu acreditei naquele momento que eu fosse levar adiante. E aí eu escolhi voltar para um outro trabalho, né? Concomitante à minha atuação na escola, no magistério, para que eu conseguisse aquilo que eu estava escolhendo, que era ter o meu imóvel. Pois bem, eu passei um óleo de peroba na cara, né? E voltei nesse mesmo lugar, nessa mesma instituição, e por ter deixado portas abertas naquele lugar, eu acabei sendo readmitida lá. E essa escolha que eu fiz trouxe uma criação muito grande, que foi uma conquista material, que foi a minha casa, né? Uma conquista muito grande por conta de uma escolha que eu fiz. Eu poderia ter ficado somente lá no meu trabalho confortável, trabalhando meio período, tranquilamente e vivendo da forma que eu estava vivendo. Mas eu havia escolhido fazer diferente. Então foi uma escolha. Aí, passados alguns anos, uns 10 anos, 10 não, uns 7 anos, eu acabei fazendo uma nova escolha, porque eu fui convidada para vice-direção daquela escola em que eu estava. E aí eu tive que fazer uma escolha, porque nessa função, na gestão, eu teria que trabalhar 40 horas semanais, 8 horas por dia, e eu já não conseguiria mais trabalhar paralelamente, né, concomitante com a instituição em que eu estava. E aí sentei, fiz as minhas várias contas, o que eu teria como retorno do meu trabalho era menor do que os dois juntos, porém eu fiz a escolha. Eu fiz a escolha de sair da instituição, que eu fiquei lá por 10 anos, no total foram 19, né? Porque eu já havia trabalhado lá anteriormente. Então, eu fiz a escolha de ir para vice-direção e sair da instituição. E sem aquele peso, sabe? De, ai, tô deixando 10 anos para trás, é dinheiro, não sei o quê. Gente, escolha é escolha. Eu sei, ó, gratidão. E saí. E por conta disso, eu fui criando outras coisas, porque eu criei uma conexão com uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, que era uma parceira minha lá na gestão, e que nós conversávamos muito sobre escola de ensino integral, e eu acabei conhecendo a escola em que eu trabalho hoje, que era eu morava em São Paulo, e essa escola é no interior, que é onde eu moro hoje também. E eu já conhecia a cidade, porque minha irmã morou aqui 2012, 2013, e eu vinha para cá, e eu me lembro que eu sentava na praça, perto da casa dela, olhando as árvores, e eu ficava assim, Deus, eu não sei como que isso vai acontecer. Porque aqui eu não vejo perspectiva no mundo físico. Eu não sei como que isso vai acontecer, mas eu quero demais vir para esse lugar. Eu estava naquele momento fazendo uma escolha. E isso aconteceu.
né? Uns 2 anos depois, em 2015, eu acabei vindo para cá, vim para essa escola que eu havia escolhido, enfim. Você percebe que são escolhas, gente? E eu tenho criado muito na minha vida. Então, e hoje eu fazendo essa reflexão para trazer essas coisas para vocês, eu comecei a perceber quantas coisas que eu já criei e como isso pode ser contribuição quando você de repente ouve isso e você fala, ah, que legal, hein? Então eu também posso fazer escolha. E tem escolha que dá medo, gente. Tem escolha que dá medo, mas você vai com medo mesmo. Entendeu? Você vai com medo mesmo e você faz. E você cria. Agora, hoje, eu com essa conexão, né, que eu aprendi, essa conexão de conversar com o corpo, de perceber se é leve ou pesado para ele, eu tenho perguntado mais, né, para ele se é leve ou se é pesado. Isso mesmo, Deia, coragem para as escolhas. Então, eu acabo perguntando para ele se é leve ou se é pesado, se vai criar ou não, né? Então, tem as várias perguntinhas aí para serem feitas. Numa outra live eu falo sobre isso para vocês também, que eu acho que é muito interessante, acaba complementando esse assunto, tá? Mas percebam que é preciso ter coragem para fazer escolha. E aí você tem que começar a fazer as perguntas, né? Em que espaço da minha mente que eu estou, que eu não estou me permitindo fazer escolhas? Qual o espaço que eu estou na minha mente que eu não consigo saber, perceber, ser e receber para fazer escolhas diferentes na minha vida? Então, pensem com carinho sobre isso. Gente, eu falei tanto hoje que já são 7h35, meu Deus. E vocês estão todos quietinhos aí. Só tô vendo aí o pessoal entrou bastante gente, que lindos, o Abner, o André, bastante gente. Gratidão, viu, gente? Gratidão, muita, muita, muita gratidão por vocês estarem aqui, por vocês estarem acompanhando a live. Eu espero que seja contribuição. Eu sei que às vezes o assunto parece que ele se repete a todo momento, mas é uma forma também de você captar a coisa, né? E tem gente que acaba saindo daqui, né? Como eu falei para vocês na semana passada, né? Eu tive uma pessoa linda que deu o depoimento lá para mim, porque, como diz a Thaisa Campos, não foi uma ficha que caiu, foi um HD de quina, puf, na cabeça, né? Entende? Então, eu escolho ser contribuição e eu espero que tudo aquilo que eu trago para vocês seja realmente contribuição para que vocês possam criar novas realidades, para que vocês possam criar novos espaços na mente de vocês, para vocês terem a coragem de fazer novas escolhas e vocês não ficarem no trauma e no drama, sabe? Achando que você é o infeliz, você é o coitadinho, você é isso, você é aquilo, e que as pessoas têm que fazer por você. Sai desse espaço. Faça as suas escolhas, tenha coragem de fazer as suas escolhas. Como eu falei para vocês, tem que ter coragem, tem que ter coragem. E façam perguntas. Você só consegue sair desse espaço que você tá, desse espaço limitado que você tá, dessa realidade que você tá criando agora, se você fizer perguntas. Faça perguntas o tempo inteiro, gente. Tem dias que eu vou dormir fazendo pergunta. Eu percebo que eu adormeço fazendo pergunta, eu acordo fazendo pergunta. Universo, o que mais é possível? O que mais é possível que eu penso que é impossível e que se eu permitir as possibilidades vai criar uma nova realidade além dessa realidade, percebe? Então comecem a fazer as perguntas para que vocês tenham a coragem de fazer novas escolhas. Gratidão, Nina. É isso, gente. Eu acho que eu falei bastante. Eu espero que eu tenha sido clara, que eu tenha sido contribuição, que vocês tenham compreendido e que leve reflexão para vocês, que leve reflexão,
Porque a ideia é exatamente essa, é vocês pensarem. É sempre assim, gente. Pensa a partir do momento de agora. O que é que você está vivendo hoje? O que é que você está vivendo agora? Olha para a sua vida. Você tem que fazer essa análise. Olha para o que você está vivendo agora e começa a prestar atenção nas escolhas que você está fazendo para criar aquilo que você está vivendo. Certo? Então, isso é importante. Não adianta você esperar as coisas virem de fora, não é de fora que acontece. A mudança é de dentro para fora. Você não vai ter nada que venha de fora para que você consiga mudança. Então, percebe? Eu sempre falo aqui, já falei várias vezes nos meus vídeos do YouTube. Toda transformação depende de uma ação. Essa ação nada mais é do que as escolhas que você faz. Então, olha para a sua vida, olha para tudo aquilo que você está criando e perceba as escolhas que você está fazendo e faça perguntas para que você consiga fazer novas escolhas. Ok? É isso, gente. Vocês estão bem quietinhos hoje, né? Espero que vocês estejam interiorizando. Eu sou muito grata por estar nesse momento sendo essa contribuição, e quando eu falo para vocês, eu estou falando para mim também, porque eu também a todo tempo fico me analisando, eu fico olhando para a realidade que eu estou criando e percebendo quais são as escolhas que eu estou fazendo. E aí só uma última informação aqui, antes de encerrar a live. Isso acontece muito e aconteceu muito comigo, gente, porque a gente tem muita crença e eu ainda estou num processo de libertação de tudo isso também. Quando a gente fala de dinheiro, por exemplo, né? Qual a realidade financeira que você está criando na sua vida? Quais os espaços que você está na mente que diz para você que o dinheiro você só pode receber de uma determinada maneira? Então, quando você começa a fazer perguntas e você começa a ter essa consciência de que existem infinitas possibilidades, porque de repente você acha, você acredita, por conta de todos os valores, de todas as crenças, de todos os pontos de vista fixos que você tem, você acredita que o dinheiro só pode vir de um determinado lugar, de uma determinada maneira. Quando na verdade as coisas podem acontecer e você pode receber de vários lugares diferentes que você nunca imaginou antes. Então são as infinitas possibilidades. E como seria você escolher permitir que isso aconteça? Então para de limitar o universo, para de fazer essa escolha de acreditar que tudo só pode acontecer de uma determinada maneira, que o dinheiro só pode vir de uma determinada fonte. E aí eu conto uma história rápida aqui para vocês que foi até engraçado. Eu já estava há bastante tempo querendo uma coisa simples, hein? Uma panela antiaderente, porque as minhas panelas são todas inox, e inox gruda tudo. Eu vou fazer doce de banana, acaba grudando tudo lá, e isso acaba me irritando. Então, há bastante tempo eu escolhi, né, fiz essa escolha de fazer aquisição de panela antiaderente. Porém, eu estava com outras prioridades e eu fui empurrando isso, né? Quando foi ontem, a minha mãe me manda uma mensagem me dando uma panela, que não é nem panela o nome, até esqueci o nome do negócio, gente. É grande assim, ó, é muito grande, vocês não estão nem vendo o tamanho, né? Mas ó, se eu tivesse assim, é grande. E antiaderente. Então assim, é uma coisa que dá para eu fazer o que eu quiser ali, sem grudar absolutamente nada. Então pensa, não é meu aniversário, não é Natal, meu aniversário é mês que vem, ela falou que é presente adiantado, mas enfim, não é agora, não é hoje, não foi ontem, entende? Então assim, eu deixei livre, sabe? Eu pensei na aquisição e deixei livre. Então, eu fiz, tinha outras prioridades e deixei aquilo.
e aconteceu de uma forma que eu nem imaginava. Então, percebe? O que eu quero trazer aqui para você é uma reflexão de uma coisa muito simples, muito pequena, muito singela, mas as outras coisas, né? Tudo o demais acontece também dessa forma. A gente recebe de lugares inesperados quando você permite que isso aconteça na sua vida. Isso mesmo, Deia. Receber o dinheiro de todos os lugares e dimensões. Muito bem. O universo me dá mais disso, panela. Perfeito. Como pode melhorar? Ai, gente. Isso mesmo, Deia. Vou fazer doce pra gente. Fazer um doce de banana bem gostoso pra você comer aqui. Banana nanica, delícia. Bem madurinha. Nossa, fica tudo de bom. Gente, é isso então. Foram hoje, 45 minutos de conversa. Eu espero que eu tenha sido contribuição. Agradeço demais a presença de vocês aqui. A minha escolha é fazer live toda terça-feira para trazer essas consciências para vocês, tá? E quando vocês despertam a consciência, vocês estão contribuindo com outras pessoas também, porque aí vocês fazem escolhas conscientes que sejam contribuição para todos. Porque não tem que ser contribuição só para você. Sempre pensa, falei lá no começo, que as suas escolhas têm que ser contribuição para todos, tá? Então pensa em termos de universo, tá? Pensa no coletivo aí, certo? Então, muita gratidão. Eu já ia falar muita gratidão e até o próximo vídeo. Tô acostumada a falar isso nos vídeos do YouTube. Muita gratidão e até a próxima live, né? Gente, gratidão por vocês estarem aqui. Ah, Amália, gratidão, minha linda. Eu que agradeço a oportunidade de ter você aqui. Fico muito feliz. A Amália é uma pessoa que tá fazendo uma jornada muito bacana também, uma empreendedora. Então, a gente já conversou bastante, ela abriu aí vários espaços na mente e tá trazendo pessoas aí para que eu possa também contribuir, né, para que outras pessoas também abram espaços e espaços na mente para serem tudo aquilo que vieram para ser e que tenham coragem de fazer novas escolhas e que saiam desses espaços limitados da mente, tá bom? Gente, um beijo para vocês, muita gratidão, gratidão mesmo pela presença, tá bom? Uma boa noite para vocês. Tchau.